Imagine um mundo onde o poder é medido pela magia que você possui, onde cada fibra do seu ser pulsa com energia arcana, e aqueles sem ela são nada, invisíveis, fracos, condenados. Agora imagine que esse nada se levanta, que esse invisível se torna o mais poderoso, que esse fraco reescreve as regras do universo. Parece impossível, não é? Um delírio de um sonhador. Mas e se eu te disser que esse garoto, nascido sem uma única gota de magia, não apenas sobreviveu, mas ascendeu ao panteão dos deuses? Sim, você ouviu direito. Um garoto sem magia se tornou um deus. E a história de como ele fez isso é uma das mais épicas e inacreditáveis que você vai ouvir. Se você é fã de animes onde o protagonista desafia todas as expectativas e transforma o impossível em realidade, já deixa seu like e se inscreve no Anime Apex Recap, porque hoje vamos mergulhar fundo na jornada de Asta, o garoto que provou que a força de vontade pode ser a magia mais potente de todas. Nosso conto começa no reino de Clover, um lugar onde a magia é tão comum quanto o ar que se respira. Desde o nascimento, cada pessoa manifesta algum tipo de dom mágico. Seja para criar chamas, manipular a água, invocar ventos ou até mesmo controlar a terra, a magia é a espinha dorsal da sociedade. Crianças pequenas já exibem seus primeiros feitiços e a expectativa de receber um grimório, um livro mágico que amplifica e sela os poderes de um indivíduo. Aos 15 anos é o ponto alto da vida de qualquer jovem. Mas, em meio a essa sinfonia arcana, dois órfãos, Asta e Yuno, cresceram juntos, compartilhando o mesmo sonho: se tornar o Rei Mago, o mais poderoso cavaleiro mágico do reino. Yuno, desde cedo, demonstrou um talento mágico extraordinário. Sua habilidade com a magia do vento era inata, elegante e poderosa, fazendo-o ser reconhecido como um prodígio. Ele era calmo, composto e sabia o que queria. Asta, por outro lado, Asta era o oposto completo. Barulhento, determinado, mas com um detalhe crucial. Ele não possuía uma única gota de magia. Zero. Nada. Para um garoto no reino de Clover, isso era uma sentença de ostracismo, uma condenação a uma vida sem brilho, sem propósito, sem poder, como uma criança no meio de um jardim de flores, mas sem uma única pétala para exibir. Enquanto Yuno recebia elogios e olhares de admiração, Asta era alvo de pena e muitas vezes de zombaria. Ele tentava incessantemente conjurar qualquer feitiço, mas tudo o que conseguia era nada. A falta de magia em Asta era um mistério, uma anomalia em um mundo onde todos, absolutamente todos, nasciam com alguma capacidade mágica. Mas Asta não era de desistir. Sua motivação era simples: ele queria se tornar o Rei Mago para provar seu valor, para mostrar que mesmo sem magia, ele poderia ser alguém. Ele treinava seu corpo incansavelmente, correndo, levantando pesos, fazendo flexões, numa tentativa desesperada de compensar o que lhe faltava. Ele não tinha mana, mas tinha músculos e uma vontade de aço. O dia da cerimônia de Grimórios chegou. Todos os jovens de 15 anos se reuniram, ansiosos para receber seus livros mágicos. Yuno, como esperado, recebeu um Grimório de 4 folhas, um sinal de poder e boa sorte. O mesmo tipo de Grimório que o primeiro Rei Mago possuía. A multidão exultou. Yuno estava destinado à grandeza. E Asta? Asta ficou ali, sozinho, em meio a todos, sem receber nada. O silêncio era ensurdecedor. Até mesmo o mestre de cerimônias não sabia o que fazer. Era um momento humilhante, uma confirmação pública de sua inferioridade. Mas então, quando a esperança parecia ter se esvaído, quando todos já estavam indo embora, algo extraordinário aconteceu. Um bandido de pouca monta, Revti, tentou roubar o Grimório de 4 folhas de Yuno. Asta, mesmo sem magia, se jogou na frente para proteger seu amigo. Ele foi espancado, humilhado, mas não cedeu. Sua determinação inabalável impressionou Yuno, que nesse momento liberou todo o seu poder mágico, derrotando Revti com facilidade. Mas o destino de Asta ainda estava incerto. E então, do nada, um Grimório escuro, antigo e surrado, com uma folha de 5 trevos, materializou-se diante dele. Um Grimório de 5 folhas. Mas o que isso significava? O Grimório de 4 folhas simboliza a esperança, mas o de 5? Esse era algo lendário, algo que não se via há séculos. Ele era conhecido como o Grimório do Demônio. Dentro desse Grimório não havia feitiços, mas sim espadas. Espadas anti-magia. Espadas que podiam anular qualquer feitiço, dissipar qualquer energia mágica. Era a arma perfeita para alguém que não possuía magia, mas que vivia em um mundo onde ela era tudo.
Asta havia encontrado sua própria forma de lutar, sua própria forma de ter poder. Ele não podia criar magia, mas podia destruir a magia. Essa era sua singularidade, sua força. Agora Asta tinha uma chance de se tornar um cavaleiro mágico. Ele e Yuno se juntaram aos esquadrões de cavaleiros mágicos, organizações que protegiam o reino e caçavam ameaças. Yuno, naturalmente, foi para o Esquadrão Alvorecer Dourado, o mais prestigioso e poderoso. Asta, por sua vez, foi parar no Touros Negros, o esquadrão mais caótico, desorganizado e com a pior reputação de todos. A princípio, Asta era visto com desconfiança e até desprezo por muitos dos membros do Touros Negros. Como um garoto sem magia poderia ser um cavaleiro mágico? Mas Asta, com sua personalidade barulhenta e seu coração gigante, rapidamente conquistou o respeito de seus companheiros. Ele não tinha magia, mas tinha uma força física impressionante, reflexos sobre-humanos e uma capacidade de superação que inspirava a todos. Ele era o elo que unia o esquadrão, um catalisador para a mudança. Sua habilidade com as espadas anti-magia, que de alguma forma podiam absorver e dissipar feitiços, o tornava um adversário formidável para qualquer mago. Ele não era um mago, ele era um anti-mago. A jornada de Asta foi repleta de desafios. Ele enfrentou inimigos poderosos, demônios ancestrais e a constante pressão de provar seu valor. Mas a cada batalha ele ficava mais forte. Ele descobriu que seu grimório de 5 folhas não era apenas um receptáculo para espadas, mas também uma porta para um poder ainda maior. O poder de um demônio. Um demônio chamado Liber, que residia dentro do grimório. Liber era um demônio de baixo escalão, expulso do submundo dos demônios e que foi parar no grimório de Asta por acidente. A relação entre Asta e Liber era inicialmente de desconfiança, mas com o tempo eles formaram uma parceria improvável. Liber concedia a Asta acesso a uma porção de seu poder demoníaco, amplificando suas habilidades anti-magia e transformando-o em uma força imparável. Asta, com o tempo, aprendeu a controlar e harmonizar o poder de Liber. Ele desenvolveu técnicas como o Black Asta, onde seu corpo era infundido com energia demoníaca, aumentando drasticamente sua força e velocidade. Ele podia voar, desviar de ataques mágicos e até mesmo criar ondas de energia anti-magia. Sua ausência de mana era, na verdade, sua maior vantagem, pois o tornava imune a muitos tipos de feitiços e permitia que ele usasse o poder demoníaco de forma mais pura, sem a interferência de sua própria magia. Ele não tinha um copo para preencher com mana, então o poder de Liber fluía sem restrições. Mas a ameaça no reino de Clover não se limitava a bandidos e demônios menores. Uma organização sombria, o Olho do Sol da Meia-Noite, surgiu, buscando vingança contra o reino e oprimindo os humanos. Eles eram liderados por Lich, um elfo reencarnado com um poder imenso. Asta e os Cavaleiros Mágicos se viram em uma guerra em larga escala, onde a sobrevivência do reino estava em jogo. Asta, com suas espadas anti-magia, foi crucial em várias batalhas, anulando feitiços poderosos e abrindo caminho para seus aliados. Ele mostrou que a ausência de magia não era uma fraqueza, mas uma arma única e poderosa. Ele se tornou o antídoto para a magia. A verdade por trás do Olho do Sol da Meia-Noite era ainda mais complexa. Eles eram elfos reencarnados, manipulados por um demônio de alto nível, Zagred, que buscava usar seus corpos para trazer mais demônios para o mundo humano. Zagred foi o demônio que corrompeu o Grimório de 4 folhas original de Licht, transformando-o no Grimório de 5 folhas que Asta agora possuía. Asta, portanto, carregava em suas mãos não apenas a arma para derrotar Zagred, mas o próprio símbolo de sua manipulação. O confronto final com Zagred foi épico. Asta, Yuno e o Rei Mago, Julius Novacrono, uniram forças. Asta, com o poder de Liber e suas espadas anti-magia, foi quem deu o golpe final, dissipando a magia de Zagred e selando-o de volta ao submundo. Ele havia salvado o reino, mas a jornada de Asta estava longe de terminar. A ameaça dos demônios era muito maior do que se imaginava. O submundo dos demônios, o Qliphoth, era uma dimensão paralela, e a barreira entre os dois mundos estava enfraquecendo. Demônios de alto nível, os Tríade Negra, surgiram, possuindo poderes demoníacos e buscando abrir completamente o Qliphoth para que todos os demônios pudessem invadir o mundo humano. Asta e os Cavaleiros Mágicos se viram novamente na linha de frente de uma guerra ainda mais devastadora. Asta, agora mais forte e com maior controle sobre o poder de Liber, era a única esperança. Ele precisava dominar o União Demoníaca, uma fusão completa com Liber, para liberar todo o potencial anti-magia. O treinamento para a União Demoníaca foi brutal.
Asta teve que confrontar seus próprios medos, sua própria natureza. Ele precisava aceitar Lib não apenas como uma ferramenta, mas como um parceiro, um amigo. A união não era apenas uma fusão de poderes, mas uma fusão de almas. E quando ele finalmente conseguiu, o resultado foi espetacular. Asta se transformou em uma criatura de antimagia pura, seus olhos ardendo com um poder que desafiava a própria existência. Ele era rápido como um raio, forte como uma montanha, e suas espadas podiam anular qualquer feitiço, por mais poderoso que fosse. A batalha contra os Tríade Negra e os demônios mais poderosos do Qliphoth foi a culminação de tudo o que Asta havia aprendido. Ele enfrentou demônios que eram capazes de destruir cidades inteiras com um único feitiço, mas Asta, o garoto sem magia, os derrotou um por um. Ele não apenas aniquilava a magia, mas também a própria fonte do poder demoníaco. Ele era a anomalia que o mundo precisava. Asta provou que a força de um indivíduo não reside na magia que ele possui, mas na determinação, na coragem e na crença em si mesmo. Ele inspirou a todos ao seu redor, mostrando que mesmo o mais fraco pode se tornar o mais forte, que a esperança pode surgir de onde menos se espera. E como Asta se tornou um deus? Bem, não da forma tradicional, com templos e adoração. Ele se tornou um deus na mente das pessoas. Ele se tornou o símbolo da superação, da resiliência. Em um mundo onde a magia era a medida de tudo, ele quebrou todas as regras. Ele redefiniu o que significa ser poderoso. Ele mostrou que a verdadeira magia reside na capacidade de lutar por aquilo que se acredita, de proteger aqueles que se ama e de nunca, jamais, desistir. Ele não recebeu um título divino, mas suas ações e seu legado o elevaram a um patamar que transcende a magia. Ele era a prova viva de que a vontade pode moldar o destino, mesmo contra as leis mais fundamentais do universo. Ele se tornou o deus da antimagia, não por ter poderes divinos, mas por ter desafiado a própria divindade da magia. Ele se tornou a personificação da esperança para os sem magia, um farol para aqueles que foram marginalizados. Sua história ecoou por todo o reino, inspirando gerações a acreditar em si mesmas, independentemente de suas limitações. E o mais importante, ele abriu o caminho para um futuro onde a magia não seria o único critério para o valor de uma pessoa. Ele plantou a semente de uma nova era, onde a força de caráter e a determinação seriam tão valorizadas quanto o poder arcano. Asta, o garoto sem magia, não só se tornou o rei mago em potencial, mas também um catalisador para uma revolução social e espiritual. A jornada de Asta é uma prova de que não importa o quão desfavoráveis as circunstâncias pareçam, a fé em si mesmo e o trabalho duro podem virar o jogo. Ele não nasceu com talentos especiais, mas os criou através de sua própria força de vontade. Sua história é um lembrete poderoso de que o que nos torna fortes não é o que nos é dado, mas o que fazemos com o que temos. Asta, o garoto sem magia, quebrou as correntes do destino e se tornou uma lenda, um verdadeiro deus aos olhos de um mundo que antes o desprezava. E essa, meus amigos, é a história de como a determinação de um único garoto reescreveu as regras de um universo inteiro. Se você chegou até aqui e se inspirou com a história de Asta, então você é parte da nossa comunidade AnimaPax Recap. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum resumo épico como este, compartilhar com seus amigos que precisam de uma dose de motivação e deixar nos comentários qual outro anime você quer ver explicado aqui no canal. Sua participação é a magia que impulsiona o AnimaPax Recap a trazer sempre os melhores conteúdos para você. Até a próxima!